Compartilhar para vencer concursos públicos. Aqui João Carlos Espíndola, continuando a gravação do decreto número 3048 de 99 para o concurso do INSS. Agradecendo aqui ao professor Harleson Fonseca por ter permitido que eu usasse aí o seu PDF na gravação aqui do decreto 3048 de 99. Professor Harleson, muito obrigado. O link do canal do professor Harleson estará aqui na descrição desse vídeo. Eu parei, pessoal, aqui na definição de segurado empregado. Agora eu vou ler aqui dos empregados domésticos, contribuinte individual. Empregados domésticos. Vamos ver aqui a definição de empregado domésticos de acordo com o decreto 3048 de 99. Como empregado doméstico, é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal à pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos por mais de 2 dias por semana. Beleza? Tá aí a definição de empregado doméstico. Agora aqui, olha, contribuinte individual. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área contínua ou descontínua, superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou superior ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 8º e 23 deste artigo. Aí eu combinei com vocês no último vídeo que quando o decreto fizer essas menções, eu peço a vocês que vocês pausem o vídeo e vão lá e olhem esses parágrafos, tá bom? Para que vocês possam entender do que ele fala, porque senão a leitura aqui vai ficar travada, não vai ficar uma leitura fluida, tá bom? Então vamos lá. Mas só para resumir aqui, ó, é contribuinte individual aquela pessoa que exerce, que explora uma atividade agropecuária numa área superior a 4 módulos fiscais. Ou se for numa área inferior ou igual a 4 módulos fiscais, ou que ele exerça ali sua atividade pesqueira ou extrativista, beleza? Beleza. Ele faz isso com auxílio de empregados permanentes, né? Ou por intermédio de prepostos. A linha B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados utilizados a qualquer título, ainda que de forma descontínua. Essa pessoa aqui será um contribuinte individual, o garimpeiro. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Lembre-se, se ele trabalha para a União, o que foi que nós vimos no vídeo anterior, se ele trabalha para a União, lá no exterior, neste organismo internacional oficial do qual o Brasil é membro efetivo, ele é segurado empregado. Só que aqui ele não está trabalhando para a União, aqui ele está trabalhando diretamente para o organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Aqui ele é contribuinte individual. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social, desde que receba remuneração decorrente de trabalho de empresa. Falou aqui a linha E. Desde que receba remuneração decorrente de trabalho de empresa. Aí tem aqui a primeira opção, o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural. Veja, ó, desde que ele receba remuneração decorrente de trabalho na empresa, ó,
o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural. Ele será o quê? Um contribuinte individual, mas desde que ele receba uma remuneração decorrente de trabalho na empresa. Se ele não receber, pessoal, eu não sei o que ele vai ser. Talvez ele tenha a opção de se inscrever como segurado facultativo, sabe? Eu não sei. Mas veja, desde que ele receba remuneração decorrente do trabalho de trabalho na empresa, nessa primeira opção aqui, ó, o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada urbana ou rural, desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa, ele será o quê? Ele será um contribuinte individual, beleza? O diretor não empregado, porque se ele for um diretor empregado, o que ele é? Ele é um segurado empregado. Então veja bem, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, mas olha aqui a linha E, tá? Porque esses 1, 2, 3 aqui estão relacionados com a linha E aqui, ó. Desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa, é contribuinte individual, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima. Aí você lê de novo a linha E. Desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa, é contribuinte individual, o sócio de sociedade em nome coletivo. E, desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa, é contribuinte individual. Olha aqui, ó, o sócio solidário, o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador. Quanto a este último, ó, quando não for empregado, em sociedade limitada, urbana ou rural. Então, olha só, desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa, aqui, ó, o sócio solidário será um contribuinte individual, o sócio gerente será um contribuinte individual, o sócio cotista será um contribuinte individual e o administrador também será um contribuinte individual, mas somente quando ele não for empregado, porque se ele for empregado, é o que está dizendo aqui, ó, quando não for empregado. Eu pergunto aqui, se ele for empregado, ele será o quê? Ele será um segurado empregado. Se ele for empregado, ele será um segurado empregado, beleza? Ainda é um contribuinte individual, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou o administrador eleito para exercer a atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então esse pessoal aqui, se eles receberem remuneração, eles serão o quê? Contribuinte individual, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer a atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Olha só, a linha J, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, se a pessoa presta serviço de natureza urbana ou rural a uma ou mais empresas sem relação de emprego, o que essa pessoa é? Contribuinte individual. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Veja bem, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. O que essa pessoa é? A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana,
com fins lucrativos ou não. O que essa pessoa é? É um contribuinte individual. O aposentado de qualquer regime previdenciário, nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral. Esse aposentado de qualquer regime previdenciário, nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, este será um contribuinte individual. O cooperado de cooperativa de produção, que nesta condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Então aqui, ó, é o cooperado de cooperativa de produção. O cooperado de cooperativa de produção que nessa condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Este é um contribuinte individual, mas aqui está falando de um cooperado de cooperativa de produção. Não vamos confundir com o cooperado de cooperativa do trabalho, tá? Aqui não é cooperativa de trabalho, é cooperativa de produção. O cooperado de cooperativa de produção que nesta condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado, ele é o quê? Ele é um contribuinte individual. E o microempreendedor individual, o MEI, de que trata os artigos 18A e 18C da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. Este também é um contribuinte individual. Então veja, olha só aqui, ó, o microempreendedor individual, o MEI, de que tratam os artigos 18A e 18C da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Este camarada aqui, o que ele é? Ele é um contribuinte individual. O médico, participante do projeto Mais Médicos para o Brasil, exceto na hipótese de cobertura securitária específica estabelecida por organismo internacional ou afiliação a regime de seguridade social em seu país de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantém acordo de seguridade social. Esse médico, participante do projeto Mais Médicos para o Brasil, salvo nessas hipóteses aqui que fala de cobertura securitária específica estabelecida por organismo internacional, ou se ele tiver filiação a regime de seguridade social do seu país. Se não tiver, ele será um contribuinte individual. O médico em curso de formação no âmbito do programa Médicos pelo Brasil. O que ele é? O médico em curso de formação no âmbito do programa Médicos pelo Brasil, ele também é um contribuinte individual. Aqui eu paro a leitura do vídeo, a leitura do PDF mais uma vez, para que o vídeo não fique cansativo, e aí depois eu retorno aqui, olha, com o trabalhador avulso, agradecendo mais uma vez ao professor Harleson pela gentileza de permitir que eu usasse aí o seu PDF aqui no canal Compartilhar para Vencer. Grande abraço e até a leitura aí do Trabalhador Avulso. Grande abraço, pessoal.